Primeiramente, eu tenho que desejar um Feliz Natal a todo mundo, a essa torcida linda do Atlético, primeiramente, e a todo mundo, né, que me acompanha e tal. Eu acho que é importante a gente desejar no que foi esse ano ruim pra gente. Assim, mais tristezas do que alegrias, é lógico. Foi um ano com uma fase bem difícil. Eu vim aqui trazer uma incógnita que eu tô na minha cabeça e tal. Tipo, eu não tava querendo falar muito, sabe? Eu vou falar sobre as contratações do Atlético, é claro, mas o que eu tô sentindo, galera, vocês vão me desculpar, de verdade. O que eu tô sentindo aqui é uma sensação de máscara. Porque muita gente vai me crucificar de novo, eu sei. O Scarpa é bom jogador? Claro, é um jogador acima da média aqui do Brasil. Eu vou entrar num fato aqui. Eu vou entrar num fato que eu discuti com amigos que eu achei que entendiam de futebol. E eu achei que, sabe, você pensa que a pessoa tem um conhecimento básico sobre o Mundial. Mundial de Clubes que recentemente acabou, que o Fluminense acabou sendo goleado. E eu falei aqui num vídeo, antes do jogo, acho que foi no pós-jogo do Atlético, que se o Fluminense fosse pro Mundial ele ia ser goleado. Perderia facilmente. Eu encontrei gente na rua e discuti com amigos meus que eu achei que entendiam de futebol. Me tiraram de besta, falando que o Fluminense tinha totais chances. Que o Fluminense poderia ganhar de 1-0 os pênaltis. Eu ouvi. E que o Fluminense teria totais chances, ganharia de 2-0. O Fluminense ganharia de 1-0 jogando um futebol bonito, porque o esquema do Diniz e do Guardiola são parecidos, o jeito de jogar. Ai, cara. Sabe quando você parece que você é o único que enxerga algo que tá na tua frente? Cara? É complicado. Porque assim, gente, o meu amigo Donati, o do Avante Palestra, falou uma coisa que é certo, cara. O Diniz merece tudo isso. Eu não sou fã do trabalho do Diniz, tá? Eu não sou fã. Respeito quem é, mas eu não gosto do esquema de jogo dele. Vou explicar, mas enfim. Diniz ganhou a Libertadores, ponto, tal. Mas, gente, vai. O cara vai lá pro Mundial de Clubes. Ele quer fazer o jogo dele. E vem gente me falar que ele caiu atirando. Gente, não. Não é assim, cara. Você tem que adaptar o jogo. Você não vai. É o que eu fico puto. Igual o Doni falou. É que a mídia paga pau para um estilo de jogo que tomou de 4-0. Como se só esse fosse o certo. Nada contra, eu não gosto de estilo, mas só esse, entendeu? O estilo de jogo. O Fluminense não tomou 6 por causa do Fábio. O Fluminense não perdeu de 7 com o Fábio porque o Haaland e o De Bruyne não estavam em campo. A diferença é brutal, a diferença é descomunal. O brasileiro, o campeonato brasileiro, primeiramente, coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Fluminense, se pá, tá entre os 4 melhores do Brasileirão. Do nível brasileiro. Se pá não tá nem entre os 4. Campeão da Libertadores. Galera, tem muito porém. Eu não tô desmerecendo a Libertadores do Fluminense, mas eu tenho certeza que vocês concordam que o Fluminense não era o melhor time dessa Libertadores. Palmeiras, se fosse pra final, o Palmeiras ia com o pé nas costas. Eu digo isso facilmente. Pelo menos uns 2-0. É um time mais maduro. A zaga do Fluminense é horrorosa. Já vou explicar o porquê. A zaga do Fluminense, além de ser... pra mim, é uma zaga fraca, mas ainda assim fica mais fraca ainda com o esquema de jogo do Diniz. Mas, enfim, o Fluminense pra mim não tá entre os 4 melhores. Se tiver o 4º melhor do brasileiro, por causa do Cano, do Arias, que joga muita bola, e do Kennedy, que é um bom jogador, uma promessa muito boa, e o Fábio. O Nino pra mim é instável. O André, puta merda, cara, tem hora que é bom, mas é instável demais. E o Marcelo, até os caras do torcida do Fluminense falam, por que o Marcelo chegou no Fluminense? Faz uma partida boa, dá uma caneta. O Marcelo não é nem a sombra do que ele foi, cara.
Tem uma partida boa, só que o Marcelo não chegou no Fluminense, não teve nem ritmo de jogo. Talvez a idade pesou, mas, galera, vamos ser bem sinceros. Vocês sabem disso, o Marcelo é, lógico, melhor lateral, um dos melhores laterais da história, mas, porra, cara. O que ele foi no Fluminense? Ele entregou uma bola no primeiro gol, que puta merda. Então, contra o Manchester City. Aí vem gente me falar aqui, tá. Hoje o Manchester City é o melhor time do mundo? Em questão de elenco, é. E em questão de jogo, eu não sei. Ainda assim, eu acho que é, mas tem muitos times lá bons na Champions League. Agora eu vou falar aqui uma coisa que me chateia muito quando alguém fala que achou que o Fluminense ia ganhar e dominar o jogo. Galera, esquece isso. Esquece. O problema é que é o seguinte. Tudo bem, mas desfalcado. Mas o problema é o seguinte. Eu vou explicar uma coisa para vocês entenderem bem claramente. Primeiramente, o Fluminense não está entre nem os top 4 do Brasil. Se o Atlético Mineiro vai e pega esse mesmo City, toma 4. Se o Everson tiver um dia bom, uns 3, 4. Não tendo domínio no jogo. Se o Flamengo vai lá, toma 4. Se o Palmeiras vai lá, toma 3. Se o Palmeiras jogar fechado. Não posso afirmar, mas tem 90% de chance disso acontecer hoje. É igual um Flamengo jogar com um time da Série B. Pega o Flamengo versus um ABC. Nem um ABC eu digo, mas vamos pôr uma diferença. Um Novo Horizontino. Se o Flamengo tiver um dia pelo menos mais ou menos inspirado, é uns 4, 5. Vocês estão me entendendo? E o City estava desfalcado. Sem dois principais jogadores. Aí eu venho aqui falar. Primeiro começa na Premier League. Ô galera, eu tenho uma raiva, cara. Eu discordo totalmente de você, Rica Perrone. Eu discordo. Que eu vi um vídeo seu, você falou que os times do brasileiro, os melhores daqui, não fica lá no meio de tabela, são melhores que os times de meio de tabela de lá, são melhores que os oitavos colocados. Gente, vou falar a real pra vocês, cara. Eu vou falar a verdade aqui, do fundo do meu coração. Eu vou falar, que doa. O Flamengo tem um puta do elenco. Pra mim os melhores são o Flamengo. Na verdade hoje empata com o Palmeiras. O Palmeiras veio se reforçando também. Vem o Atlético, quarto Fluminense, ou até mesmo o São Paulo. Mas eu acho que em quarto pode vir o Fluminense, pelos nomes que tem. Mas nomes não ganham. O nome é bom, mas o nome não ganha jogo. O Marcelo, você fala do nome dele, o cara até treme. É um puta do nome, mas ele não tá no momento bom. O que ganha é o elenco e o momento do elenco, querendo ou não. O conjunto trabalhado, a tática, um grande treinador. Certo. Vamos pegar de exemplo o Flamengo. Pega o Flamengo, tira daqui, simula na tua cabeça. Faz um teste, põe na Premier League. O Flamengo é rebaixado. Se eu não me engano, o Flamengo cai no primeiro turno. Primeiramente, o ritmo de jogo. Que jogadores do Flamengo, Arrascaeta se lesiona, Bruno Henrique se lesiona, são principais jogadores. Tem um banco da hora, mas não aguenta uma Premier League. O Atlético Mineiro não aguenta. O Palmeiras com muito esforço, por causa do Abel, que eu acho que já entende um pouco da Europa, ficar em 15º. Mas você afirma isso? Eu te dou uns 90% de certeza. Quem entende minimamente de futebol sabe do que eu tô falando. Olha, se um raio cai 5 vezes no mesmo lugar, um time brasileiro vai pra Champions. Em questão de nível, se um raio cair, é uma diferença muito grande. O Brasileirão daqui se equivale à Championship, da segunda divisão, na minha opinião. Em questão não só do investimento, que lá é maior, que você pega um Wolves, é muito mais caro que o time do Flamengo. Olha no Transfer Market. Você que está aí na televisão, pega o Transfer Market, é a base do mercado. Lógico que lá não é literalmente quem vai ganhar. Porque o Sevilha é mais barato que o time do Palmeiras e ainda assim, para mim, o Sevilha é melhor. Tu tem um conjunto, tem a técnica, tem, por exemplo, o cara vai ter um meia ali que custa 30 milhões e o Palmeiras, por exemplo, não tem esse meia e isso faz diferença no jogo.
Talvez tenha reservas mais caros, o outro tem reserva barato, mas tem um zagueirão ali que vale 30, mas tem 10, mas o de 10 faz a mesma função. Tudo bem, mas isso dá... Não, tudo bem, isso em questão. Mas quando a distância já é muito alta, galera, aí dá diferença. Quando é uma grande, aí tem que ter a tática. E uma coisa que o Brasil não tem, vamos desculpar, não tem um coletivo forte. Não tem um jogo que você fala, meu Deus, domina a América do Sul hoje, porque os outros times que vocês sabem da América do Sul estão bem... A situação econômica dos países estão a lá a desejar, mas tudo bem. Mas, e vamos falar a verdade, o Boca Juniors chegou na final. O Boca, com o time limitado que tem, com a situação que a gente tá, ele chegou. Muito fala, o jogo fez jogo, mas chegou. Sabe o que eu falo aqui? O Brasil, hoje, o mais, quem disputa a Champions? Os portugueses. Eu vou dar um exemplo. O Porto Benfica, que seria campeão brasileiro. Fácil, eu não sei, mas seria. O time deles é melhor que o da Elite aqui, na minha opinião. Mas seria campeão. Tem estrelas lá, tem um time organizado. Me fala aí você, amigo. Tira o campeonato italiano tem um investimento. É maior que o português, mas tem. Mas a Inter de Milão ainda assim teve um caminho fácil, mas ainda tem investimento. Mas vamos um pouco pro futebol português, então, que já ganhou a Champions, ganhava. Me fala aí, meu amigo. Se hoje o Benfica ou o Porto chega numa final de Champions League, você que entende de futebol, me fala. Você não pode cravar, mas me fala do fundo do teu coração assim, que seria muito, mas muito fácil para eles chegarem na final de Champions League. Daí que tá. É a diferença econômica e nem a questão disso. É a diferença, cara, do investimento. Por mais que é euro, os ingleses e o futebol inglês lá investe muito mais alto. Aí que tá. O Boca chegou aqui com essa diferença. É por isso que eu te falo para não tirar vantagem do futebol brasileiro. Porque se o futebol brasileiro fosse realmente... Cara, se tivesse uma organização, ninguém pegava aqui na América. Ia ter que chamar os mexicanos para jogar. Enquanto os outros não investiram. Quando me escuta o que eu tô falando. Quando os times de fora da América, que é Bolívia, Paraguai, etc., começarem a se profissionalizar, escutem, cravem essa frase, aproveitem agora. Quando começar a ter um investimento, qual o Bolívar, tá, o Group City, começar a investir, a Libertadores sobe o nível. Porque, galera, a Libertadores hoje é abaixo da Europa League, cara. Olha lá, entendeu? Eu tô falando assim, cara, o nível é muita diferença, gente. A diferença é demais, é gritante, cara. Da Europa pro Brasil, entendeu? A gente tá comemorando a contratação do Scarpa, é um bom jogador pro Brasileirão. Ele, no Norte Forest, ele lesionou, certo? É um grande jogador, mas não deu certo. Vocês estão vendo o nível? Vocês estão chegando a ver o nível que é a Premier League? Pra vir loucos pra mim vir um doente da cabeça falar que o Fluminense ia bater o City. Porque tem um jogo parecido. Agora que eu vou entrar nesse esquema. O Guardiola joga com a posse de bola, o Diniz joga com a posse de bola. O time do Diniz sempre vai ter posse de bola. Esquecem isso. Ele vai trabalhar com posse de bola, só se der errado algum esquema, mas ele sempre vai querer ter a posse de bola pra ele. Agora o problema, você ser burro e ter posse de bola no mesmo jogo é uma burrice muito grande. Porque é o seguinte, o Guardiola, ele tem a posse de bola, mas trabalha com a pressão. Quando perde, já é uma jogada ensaiada dos jogadores avançarem naquele mesmo jogador, rouba a bola, começa de novo. É uma máquina, é um time muito bem treinado. É um time que, tipo, tem uma organização, é umas jogadas ensaiadas, sabe? É muito coletivo. Tem os individuais, tem grandes jogadores, mas o City funciona no coletivo. O Barcelona, do Guardiola, era coletivo, mas tinha muito jogador que era... Sabe, o Barcelona do Guardiola, pra mim, ganharia desse time. Tipo, sabe, muita gente comparou com o Santos, galera. Que o Santos tomou de 4. Gente, o time do Santos pega esse Fluminense, guarda o Fluminense no bolso. Vocês vão me desculpar. Nem compara, nem tem comparação. E eu falo, foi pau do Barcelona, porque o Barcelona era o maior da história. Porque tinha um coletivo, e tinha jogadores, ele tinha um Messi, cara. É aí que eu falo. Eu acho que o Santos 2011, muita gente fala, daria pau com o time do City hoje? Eu não sei, mas não seriam os 4. Daria dificuldade.
Porque lá a diferença não era astronômica, porque aquele Barcelona era monstruosa, mas não era uma diferença grande. O São Paulo ganhou um Mundial em 2005, o São Paulo tem uma camisa muito pesada, respeito São Paulo. Mas assim, a gente tinha qualidade aqui no Brasil, a gente tinha jogadas, a gente tinha, sabe, jogadores que não tinham medo. Hoje a gente tem muito medo do europeu e a gente vê uma diferença muito grande. Tá, o Diniz usa a posse de bola. O Diniz trabalha com um monte de gente de um lado só do campo. Sobe quase todo mundo. E o que acontece? O Fluminense não tem uma os jogadores da marcação ficam na posse de bola do outro lado do campo. Quando o adversário pressiona e perde, o Fluminense na recomposição é ridículo, cara. Lembra a seleção brasileira, é horrível. O Fluminense não tem uma recomposição de bola boa, tá bom? E aí a zaga fica totalmente exposta. E a zaga do Fluminense já é fraca. E ela ficar exposta, cara, lembra o contra-ataque que o Boca desceu. Como adivinha que eu estou livremente fácil. Que eu falo assim, a seleção brasileira hoje, com o Diniz, se pega o City, ia perder, gente. Ia perder de muito. O que eu falo é o esquema que dá errado. O Guardiola, ele sabe o que fazer quando perde essa bola, quando o adversário pressiona. O Diniz não. O Diniz quer um futebol bonito, mas ele não quer. Ele encara a consequência disso. Ele não encara, entendeu? É muito complicado. O Fluminense teve um pênalti que o Argentino Júnior não marcaram para o Argentino Júnior no Maracanã. E aquilo lá foi muito pênalti. Eu não gostei daquelas oitavas que realmente para mim o Argentino Júnior tinha que ter aquele pênalti marcado, mas tudo bem. O que eu falo é, não gosto do trabalho dele. Vocês podem me crucificar. Não acho o esquema de jogo dele versátil. Eu acho uma posse de bola, que legal, ele foi lá mostrar, mas tomou 4. Jogou igual, até 40 segundos, depois começou a tocar a bola e tal, sabe? E eu te juro, gente, se aquele pênalti pro Fluminense fosse marcado, vocês iam ver que ia ser um 6-1 de verdade, porque o City abaixou o nível. São níveis que eles jogam, cara. Quando eles veem que a partida é controlada, eles abaixam. A intensidade que o City joga em Premier League é outra. Se o City jogasse um pouquinho mais, ia ser um 5-6, porque o Fábio segurou. Mas é outra. Como chama aquele time? Lautaro, ele deu, Lautaro, se não me engano, ele deu mais dificuldade pro Fluminense do que pro City do que o Fluminense. É a diferença da Premier League. O que eu falo é, cara, é muita diferença. A gente comemora uma contratação do Scarpa, eu sei, é muito bom pro Brasil, mas a diferença da Europa é gritante, galera. É uma diferença muito grande. É o que eu vim trazer, porque muita gente pediu uma análise do Mundial, o que foi o Mundial. Pra mim é isso. Pra mim é a diferença de nós, do americanos, pro europeu. Nem a questão do Fluminense. O Fluminense não é o melhor time do Brasil. Mas a diferença hoje já é muito grande. O Al Hilal, hoje, com investimento, já é melhor que qualquer time brasileiro. E eu nem sei como o Al Ittihad caiu para aquele time, porque o Al Ittihad é um bom time também. E é melhor que o Fluminense. Eu não sei, com o Marcelo Galhardo, eu não entendi, gente. Benzema, Kanté, Romarinho, olha isso, gente. E eu não sei porque se o Galhardo pegou agora e tal, vocês vão me desculpar. O Al-Ahly, gente, eles não tinham malícia nenhuma, eu não entendi como que o Al-Ittihad perdeu aquele jogo. Mas tudo bem, o Al-Ahly chegou um monte de vezes na cara do gol Fluminense e estou em cima do Fábio. É por isso que eu já sabia, a zaga do Fluminense é muito exposta. Então, enfim, vamos falar sobre o Atlético. Gosto da contratação do Scarpa? É claro, eu gosto muito. Eu acho que a gente precisa de um meio campo de criação. Não tá nada fechado ainda. Tem uma mania dos outros do Atlético muito feia. Não sei se é pegar views de cravar uma coisa antes da hora, cara. Sabe? E, cara, igual o Dela Cruz foi no Flamengo, muita gente não tava cravando ele. E cravaram quando ele foi. A gente tem que parar, cara. O GaloTube faz isso, Web Rádio. Cara, é muito feio. Engano o torcedor, sabe? Eu sempre fiz isso. Mas enfim. E tá. O Scarpa é muito bom. A articulação de jogada. É um jogador muito completo. Mas, cara, vamos parar da gente ficar, tipo, nessa máscara, porque é o seguinte. A gente precisa disso, mas a gente precisa de mais lateral direita. A gente não tem. A renovação do Mariano pra mim foi um tapa na minha cara. Eu não queria o Mariano agora. O Mariano não aguenta jogar o Campeonato Brasileiro. Esse ano vai aguentar o ano que vem? Que ano que vem? Na verdade, esse foi o mais disputado, tá? Mas ano que vem o Campeonato Brasileiro vai ser muito difícil também.
muito difícil. Então eu falo assim, cara, vamos pensar, será? Porque assim, precisamos de um lateral direita. Eles contratam o Scarpa, vamos pôr que o Scarpa vem. E aí? Já era? Acabou? A gente fica nessa contratação do Scarpa? Vamos porque ele lesione. E aí? O que faz um time forte é um banco forte também. Não se esqueçam disso. Nunca se esqueçam disso. A arma que tá aqui tem que ter bala lá atrás. Então eu falo assim, ó. A arma que está à sua frente, ela tem que ter munição lá atrás. Então, o que eu falo? A gente precisa de muita contratação. Muita. Não é pouca. Vocês vão me desculpar, mas não é. A gente ainda tem carência no time. Volância, pra mim, a gente precisa um pouco ainda. E lateral direita. E eu queria muito o Muniz no Galo. A gente ainda precisa de um cara no ataque. Quando não tem o Paulinho, vai lá o Muniz. Pra mim, ele é um nome certo pro Atlético. O Scarpa é bom. Que bom que ele veio. O Scarpa é um jogador diferenciado. Vai ser um puta time com ele. Se os Aracho e o Scarpa lá, vai ser algo legal. Eu não tô criticando, não, de maneira alguma. Eu quero muito ele no Galo, sim. Tô falando que é a diferença do futebol americano, entendeu? Porque tipo, o do sul-americano pro europeu é muita diferença. Mas se ele entrosar, talvez ele jogue muita bola aqui. Eu tô falando que a gente precisa de mais gente. Eu vejo muita gente contratando. O Flamengo tá fazendo contratações muito pontuais, cara. É um timaço. O Dela Cruz, tem o... Estão querendo até o Matias Vina, se não me engano. Entendeu? O que eu falo, a gente não pode ficar para trás. A gente tem que contratar para bater de frente, no topo sempre. O Palmeiras tá montando um grande time também. Puta que pariu. Então eu falo assim, cara. A gente precisa ter um time, a gente precisa ter um planejamento, primeiramente. Planejamento do que a diretoria tem que pensar isso, ó. Pensar no que precisa. O Filipão, é o seguinte, teu time já joga no contra-ataque, eu sei. É um método que eu... Pressão, contra-ataque, né? Mas enfim, pra mim, se você já começar a cair no início do ano, se teu time já não der certo, porque assim, galera, nessa reta final ele foi muito bom, mas se a gente começar a perder ponto beijo de novo, manda embora. É porque assim, o que eu falo pra você, não adianta no final a gente recuperar o que a gente perdeu, custou muito caro, custou brasileiro pra nós. Então eu falo assim, cara, ou o time entra pra jogar com raça, brio e vontade e tática todos os jogos, ou não entra. Vocês vão me desculpar, mas a verdade é essa. Não tô criticando nada, não. Eu cobrei o Filipão que eu tinha que cobrar. E vou cobrar no que vem se ele for mal. Eu falo. Porque se a gente não tivesse perdido aqueles jogos, contra o Bahia, o jogo foi medido, igual eu falei pra vocês. Se a gente perdesse do Curitiba e do Cruzeiro, a gente era campeão brasileiro. Pelo menos a gente ia ficar... Olha, cara, eu não quero nem pensar nisso, mas o que eu falo é isso. Eu acho que a gente tem que... sabe, inovar. Lá fora o planejamento é muito bom. Tem essa questão também na Europa. É planejado. Eles focam no que precisa no time geral. Que vai na peça. O euro, é lógico, o euro faz toda a diferença. A moeda é outra. Os jogadores querem ir pra lá. Mas o que eu falo é o seguinte, galera. O planejamento faz uma diferença e tanto no time de futebol. Sabe, você ir no que tá faltando, sabe? Ó, lateral direito, pô. Você vê um bom jogador, não uma aposta. Você vai num cara que vai garantir resultado para você. Porque time de aposta é o Botafogo. O que aconteceu com o Botafogo acontece. Na hora do vamos ver, o cara não aguenta. Então eu falo, é isso que acontece. Mas enfim, galera, boa noite e tenha um ótimo ano novo.